Então, hello, família Pet, tudo bem com vocês? Bora para mais uma live. Essa live vai ser especial, em especial a todos os pets que partiram das nossas vidas, deixaram uma história, deixaram coraçãozinhos, assim, aflitos, às vezes, deixaram a gente no luto. E o meu picanha partiu não faz nenhuma semana. Hoje é dia 24 de fevereiro de 2026. Ele partiu dia 19, então não faz nem uma semana. E muitas pessoas perguntaram como eu estou lidando tão bem com esse momento, com esse processo. E quem está aqui sofrendo com o processo de luto ainda, você vai entender o que tem por trás ainda desse sofrimento, né? É, Por que será que não é fácil perder um pet, perder pessoas que a gente gosta e a gente entra em luto, né? Para mim, no meu ponto de vista, quando a gente perde um pet, a gente perde. Se a nossa vida não tá bem, presta atenção que tá sofrendo de luto. Se a nossa vida não tá bem, em alguma área da vida, meu trabalho, eu comigo mesma, meu dinheiro, meu relacionamento, enfim, se eu não tô bem na minha vida, pode ter certeza. O que que vai acontecer? O luto do pet. A perda do pet era aquele momento que trouxe tudo aquilo de inconsciente que você não queria ver pra frente. Por quê? Porque o pet, ele traz alegria, ele traz amor, ele traz afeto, né? Então, por que que eu estou bem? Primeiro, por conta da minha consciência das sincronicidades dos eventos, o que eu vi no processo ali da partida dele e o que eu vi depois, o que aconteceu, o dia do enterro dele, que foi simplesmente um dia perfeito, uma sincronicidade linda, e eu vou mostrar isso para vocês trazerem mais consciência para quem ainda está no luto, para quem tá, tem um pet já idoso ou quem tem pet, porque a gente vai passar pela perda do pet, né? É, o picanha, deixa eu até pegar aqui também no calendário, ele ficou aproximadamente 17 dias assim, malzinho. Então, ele partiu dia 19. Ó, ali pelo. Foi antes do carnaval. Não, foi ali pelo dia 10. Não, dia 10 a 10 dias. Não, foi um pouquinho mais. No começo de fevereiro, tá? Então foi aproximadamente ali no dia 3 de fevereiro. Eu não lembro bem. Eu olhei para o Picanha e fiz uma pergunta. E depois daquela pergunta, porque para quem não sabe, eu trato os animais 100% conscientes. Quando eu trouxe aquela pergunta, parece que ele entrou em depressão e foi chamado pelo astral. Tipo, ó, seu tempo acabou, ela criou a consciência que ela precisava, né? Então eu fiz a seguinte pergunta: Picanha, de qual consciência você está ciente que eu não estou? Eu lembro eu aqui na cozinha, assim, olhando ele perto de mim, e eu fiz isso assim, e eu olhei, que consciência que você está consciente através das energias, dos nossos bloqueios inconscientes que eu não estou. Pra quem não sabe, a picanha tinha um câncer que eu não resolvi nunca, 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 nunca mexer. Porque ele já era velhinho quando desenvolveu, e eu não quis, não quis fazer quimioterapia, não quis nada. Eu fui para outro lado porque tem várias coisas aí depois a gente conversa, mais da medicina tradicional que eu acho que mais mata do que cura. Exemplo, a quimioterapia. Eu particularmente não acredito, não gosto e eu não escolhi fazer isso. Então ele teve num processo meu emocional, ele criou esse câncer e desenvolveu muito quando eu voltei para Curitiba em 2023. Então eu entrei em vários lutos da minha vida, me senti traída de diversas formas, abandonada, etc, etc. Ele desenvolveu o câncer, fez assim, ó, puf, né? Escolhi não mexer e nunca mexi. Fiz vários exames, só não fiz, vamos descobrir qual o tipo de câncer é. Eu não fiz isso. Por quê? Porque eu falei assim, eu não vou fazer tratamento tradicional mesmo, não quero saber. E aí eu vou para as partes integrativas e ele viveu com esse câncer até o último momento da vida. Não operei também porque eu falei assim, prefiro que ele parta normal do que num processo cirúrgico, porque ele já era idoso. Eu percebo que a maioria das pessoas que resolvem fazer algum tipo de tratamento cirúrgico nos pets
passa-se aproximadamente um ano e o pet parte, pelas minhas experiências próprias, tá? Então, resolvi não mexer. Beleza. Sincronicidades dos eventos. Ganho picanha em 2010. Ele nasce dia 22 de fevereiro de 2010, meu ano que eu me formei. Minha formatura foi logo em seguida do carnaval. Logo em seguida, eu lembro que teve carnaval, foi minha formatura. Eu ganhei ele uns mesezinhos, né, pra frente. Esse ano eu abri meu consultório pet shop, em 2010. Nisso veio picanha. Me graduando na família multiespécie. Foram 16 anos de estudo e consciência com ele do meu lado. Dentro do consultório pet shop, eu abri em 2010 mesmo. Fiquei ali aproximadamente 4 anos e meio, quase 5, né? Por quê? Porque para mim começou a não fazer sentido, comecei a ver várias coisas, era um chamado de alma mesmo, de olhar que outras formas de medicina, outras formas de cura. Então, naquele movimento de estar insatisfeita com o meu trabalho, cai o reiki na minha mão. Pum, primeiro despertar. Pá, falei, caramba, que incrível, né? Então, eu vou lá, me envolvo muito com reiki, aprendo, faço um, dois, três mestrado, depois de uns anos faço um outro mestrado, voltado para animais e por aí vai. Quando eu saio da veterinária ali do pet shop, vendi ele, eu já tô meio na linha terapêutica, mas sem saber o que fazer direito. Tá, eu sou reikiana e aí? Como que eu faço, né? Fui trabalhar com outras coisas, fui trabalhar com parte de vendas, nada a ver com parte integrativa, mas fiquei em cursos. Cursos, atendimentos de reiki ali, atendimentos lá, aprendendo a fazer reiki em pets, porque lá naquela época ninguém ensinava. Eu fiz em 2013, então ninguém ensinava aquele reiki para animais, só se falavam, né? Tanto que nos meus cursos de Reiki eu ensino. E aí, pra quê? Por conta da energia, é diferente. Beleza. Não vou, e muito estudo. Começo a ler muito a respeito da saúde mental, começo a me amar saúde mental. Por quê? Porque eu sabia que tinha um gatilho mental, emoção, chakras desalinhados, doença. Amei aquilo lá. Estudo, lendo. Aí, em 2016, parto de mochila estudar o Yoga Ayurveda na Índia. Fico 6 meses viajando pelo mundo, aprendendo diversas culturas. Volto para o Brasil, me mudo, né? Nesse processo, eu já estava estudando o quê? Lendo meu livro, da Penelope Smith, A Comunicação Animal, lá. Nesse processo lá na Índia, minha amiga, a cachorrinha, minha amiga tem um processo emocional muito forte. A cachorrinha dela fica doente no Brasil. No dia seguinte, ela fica doente. E eu já sabendo dessas coisas, mas, né, tava naquela, quem sou eu? Sou terapeuta, sou veterinária? Quem sou eu? E aí, eu tive várias experiências paranormais, que é tudo normal, com picanha no Brasil. Exemplo, projeções astrais. Eu me via muito com picanha. Eu acho que isso eu nunca falei, né? Olha só, eu falei, eu não projetei nada nessa live. Então tá vindo que tá tendo que vir. Então, eu fiz projeções astrais, eu me via com picanha, assim, 100% eu sentia, sabe? E fui aprendendo. Experiência. Minha mudança, 2017, parto para Búzios, abre um espaço terapêutico e uma nova consciência da Érica. Por quê? Comecei a estudar mais ainda o ser humano. Começo a psicanálise integrativa. Começa a entender o que era projeção. E aí, cura atrás de cura com picanha. Por quê? Eu me afasto da minha família, vou morar eu e meu cachorro, eu e ele, e eu começo a olhar ele diferente. Cara, peraí, né? Esse pet aí tá me ensinando coisa. Entro na psicanálise, entendo projeção. Projeção, o que que é projeção? É um conteúdo inconsciente nosso. Eu não sei que eu tenho esse problema. E eu vou, aponto esse problema ou dádivas, coisas boas que a gente tem, e a gente aponta no outro. Só que a gente não se vê, não se reconhece. Então, ali eu começo a apontar muitos dedos pro picanha e eu na psicanálise, de repente eu falo, tô projetando tudo nele. Eu tenho tudo isso em mim.
E é uma das técnicas que eu uso para descobrir o que tem nesse conteúdo inconsciente desse ser humano junto com o pet, né? Começa a descobrir infinitas projeções, não vou nem contar aqui, mas eu fui me curando de acordo com o meu dedinho que apontava para o picanha. Ó, o processo. Nesse movimento, veio uma pessoa, eu alugo um quarto da minha casa, vem uma pessoa com três cachorros, mais me graduando, mais ainda, e eu só observando aquela mulher com os cachorros, e os cachorros demonstrando 100% do inconsciente dela. E eu e o picanha, vivendo ali loucamente. Tive um processo nesse caminhar que rompi meu ligamento do joelho. Eu entrei em processos profundos de quem sou eu. Quando a gente entra em processos profundos de quem sou eu, a gente não sabe a verdadeira identidade e é conhecida como depressão. Quem que me trazia alegria todos os dias, todas as manhãs, abrindo, estalando os olhos, gritando, porque não eram latidos, tipo, vamos passear, sempre foi o picanha. Então, todas as manhãs o picanha me tirava de casa. Sorrindo, rindo. Eu comecei a correr, porque ele tinha muita energia. Descobri que a louca que a louca que precisa estar sempre em movimento era eu, né? E, e ele me tirava. Então, nos meus piores momentos, o Picanha estava do meu lado, sempre parecia que estava sorrindo, fazendo palhaçada. Até o nome dele, gente, ele era um Luda Pomerânia com o nome Picanha. Nas comunicações, ele fala que era justamente isso que ele queria, era provocar risada das pessoas. Olha só, através do nome. Quem que espera um Luda Pomerânia se chama Picanha? Mas você espera um Gucci, sei lá, um nome frufru, né? Não Picanha. É, passa-se alguns processos, conhecimentos, crescimentos, picanha sempre me trazendo coisas. Já estava estudando telepatia, comecei a atender em 2018 a família multiespécie. E o picanha sempre me ensinando, me ensinando, me ensinando. Passam uns anos eu descubro a tal da ansiedade, porque eu apontava ele como ansioso. Se lembra da projeção? Falava assim, como você é ansioso, como você é isso, como você é aquilo. Putz, estava em mim. Ia lá, Eric fazer o processo de cura e pedir perdão para ele, né? É, volto para Curitiba, num processo de me sentindo traída, abandonada, rejeitada. Junta todas as feridas emocionais, multiplica por 1000, era eu. Então eu fiquei uns 8 meses assim, quem sou eu em Curitiba de novo, num movimento. Só que, quando eu acordava, eu falava assim, eu preciso sorrir, eu preciso estar melhor, porque eu e o Picanha, a gente vive juntos, eu preciso estar melhor. Mais um movimento de cura. Beleza. Ano de 2026, esse ano. Mas antes disso, lembra que eu falei, vocês vão adquirir consciência, olhar para os pets de vocês que estão vivos ainda, fazer suas crenças e projeções, porque eu fiz essa projeção de forma positiva e ocorreu exatamente como eu pedi. O picanha era muito comilão. Eu também sou, né? As pessoas, você é magra de ruim. Eu falo, não, tem várias coisas que influenciam a respeito da alimentação, corpo, enfim. É, e o picanha era muito comilão. E eu sempre falava o quê? Quem é minha aluna aqui já há mais tempo já sabe o que que eu falava. Quando o picanha negar comida, eu vou saber que ele tá partindo, né? E outra projeção que eu sempre pedia para ele: Picanha, o dia que você for partir, que seja dormindo, que eu acorde e veja que você partiu dormindo, sem dor, sem nada. E assim aconteceu. Então eu fiz as duas projeções para ele e aconteceu exatamente assim. E aqui começa mais histórias dessas sincronicidades dos eventos. Picanha nunca negou comida. Quando ele ficava meio malzinho, que era muito raro, era assim: negar comida de manhã, fazia assim, de noite estava comendo. Nunca negou comida. É, a pergunta que eu fiz para ele: Picanha, qual consciência você está ciente que eu não estou? Quando eu faço essa pergunta para ele, eu acesso o meu inconsciente também. É um pedido do universo para me trazer essa resposta.
Eu fiz essa pergunta pra ele à noite. No dia seguinte, parece que ele entra em depressão. Literalmente, depressão. Tipo, depressivo. É como se a espiritualidade chegasse pra ele, ó, ela fez essa pergunta, ela descobriu, agora você acabou, era o que ela precisava. Eu olhava e falava, caramba, porque ele tá meio depressivo. Começou a negar comida. E aí eu fui partir para todas as possibilidades de dar comida que ele gostava e amava. Então, teve dias que ele comeu só sachê. Minha mãe deu moela para mim. Ela falou: Ah, a Kiki não gostou, pega aí. E me deu moela. Ele amou. Eu falei: Ah, moela. Cozinhei batata doce que ele sempre amou. Comeu. Então, eu comecei a estimular a alimentação dele com coisas que ele gostava. Porque eu falei assim: ele tem que estar comendo, né? Deixa eu só fechar aqui, tem um microfone aberto. Aí. Beleza. De repente ele parava de querer comer a moela. Deu, meu Deus, e agora? Ia lá, comprava sachê. Falei, já tem 16 anos, meia, quase 16 anos, dá-lhe sachê. Sachê começou a aceitar. Beleza. Aí começou a negar sachê. Eu falei, vou comprar frango, que ele come frango. Dava frango, ele comia tipo um pouquinho e já parava. E água tomando água. Eu falava, caramba, picanha, você precisa comer, você precisa. A gente entra no desespero, eu sou ser humana também. Tipo, você precisa comer, senão você. Né? Mesmo sabendo que eu sei, o dia que ele parar de comer é o dia que ele vai tá partindo. E aproximadamente uma semana antes da partida dele, ele começou a cuspir comida. Por quê? Porque a Erika tava forçando. Então eu colocava na boquinha dele, ele cuspia, colocava pra fora. Aí eu falei, não, carne moída. Comia um pouquinho, não queria mais. Aí eu ia lá e colocava na boca dele, porque às vezes ele sentia o gostinho, ele travava e cuspia pra fora, tomando muita água. Ele só não aceitou o iogurte praticamente no último dia, né? Eu dava, sempre faço anos que eu dou iogurtinho de manhã, que é um probiótico natural, né? 2 colherinhas pra ele, duas pro Uriel. E, e ele aceitou, assim, sempre o iogurte. Então, eu socava iogurte, já que ele tá aceitando, vamos lá. Falei assim, por que será que ele não tá aceitando, né? E ele sem sinal clínico, tá? O que que é sinal clínico? Eu cheirava a boca dele para ver se tinha problema renal, eu usava radiestesia e não dava em nada, nada, nada. O que ele mudou um pouco foi o cocô, que daí o cocô ficou mais forte, ficou diferente, às vezes vinha líquido quando ele comia, não líquido, era meio pastoso, mas vinha em formato, mas aí quando ele começou a não comer, que foi em 7 dias mais ou menos, que ele começou a cuspir para fora, quase não tinha cocô, né? Então saía uma borrinha ali, tá? Já leio aqui, Claudineia. Quem quiser colocar as coisas ali, vão lendo para eu não me perder, senão eu entro em outro assunto. Certo. Ele começou a cuspir. Aí eu falei assim: bom, vou colocar na seringa veterinária, né? E tutora, emoção. Nesse processo todo, óbvio que eu chorava, gente. Eu chorava. Falava porque tá indo embora. Porque tá indo embora. E meu namorado me dava uma puxada de orelha, né? Ele falou, cara, é o picanha. Aceita que ele não quer comer. Eu falei assim, tipo, cara, uns dias a mais com ele, chorava, tipo, e eu chorava muito, gente. Foram, olha, uns 17 dias que de começo, mas quando eu vi que eu falei assim, cara, ele vai partir, ele tá mostrando que ele tá vindo partir. Quando ele cuspiu pra fora, eu chorava, eu falava, cara, não tem, daqui a um tempo ele vai partir. Meu namorado perguntou, você quer levar ele no veterinário? Eu sou ex-veterinária atualmente, me cancelei meu CRMV. Eu falei assim, não quero. Por quê? Essa é minha opinião, tá, gente? Minha opinião. Vou levar no veterinário. Ele tá com quase 16 anos. Tá demonstrando que tá indo embora. Vão querer fazer 10 mil exames desnecessários para ter um diagnóstico. Eu fiz leitura de chakra, gente, fiz um monte de coisa, tá? Depois, se quiserem saber o que eu fiz, eu conto para vocês. E não dava quase nada. Tipo, era assim, ele tava partindo. Falei assim, não quero levar pro veterinário, não quero levar numa clínica, porque vão querer fazer 10 mil exames, vão querer internar ele, e eu não vou internar.
E ainda vão indicar o quê, o quê, o quê? Uma coisa que eu nunca quis fazer, a eutanásia, né? Então eu falei assim, ainda vão indicar a eutanásia, em determinado ponto onde ele chegar. E daí eu ainda usei os dados científicos do meu colega, Dr. Marcos Fernandes, que ele fez a tese dele de doutorado com cães policiais e o nível de estresse quando estava trabalhando e quando estava isolado descansando. Os níveis de estresse aumentavam quando os cães estavam isolados. E eu falei assim: eu não quero ficar longe do meu cachorro, não quero. Essas foram as minhas escolhas, completamente conscientes, né? E também centrada. Eu falei, cara, ele tem quase 16 anos, vou esticar, tipo, dias, né? Bom, quando ele começou a cuspir, a comida lá e a Erika. E pegava patê, socava de água, colocava na seringa. Ele travava a garganta e cuspia. Aguinha tomando. Alucinadamente. Alucinadamente. E uma das consciências que vieram para mim nesse processo, inclusive minha mãe falou: Nossa, lembra tua avó também que não queria comer nada, ela só queria tomar água? E aí me veio o seguinte: será que nesse processo de partir a gente para de comer até para desmaterializar? Quem já ouviu falar sobre faça jejum espiritual, né? Ou eu sou mestre Reiki, né? Mikao Sui foi para o monte, jejuou 21 dias e teve lá a transcendência dele, né? Onde a gente sutiliza, o alimento ele é matéria. E eu fiquei pensando, eu acho que o corpo, o espírito, de uma forma traz isso até para ir desacoplando do corpo, né? E eu tava triste. O carnaval eu já não ia viajar mesmo. Eu ia para uma imersão. Olha só, gente, eu ia para uma imersão, não deu certo. Eu tinha um projeto de lançamento em Floripa, não deu certo para eu estar aqui, né? Com picanha. Eu falei, ainda bem que deu lado certo, não é? No dia 16, segunda-feira, o que acontece? Ah, nesse processo todo eu falei assim, onde vai enterrar ele? Onde eu vou enterrar? Onde eu vou enterrar? Eu tentando, não, 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 deu. Vou falar com a minha amiga, com a Ju. Pra quem não sabe, eu tô fazendo aula de doma racional ou horsemanship com cavalos com ela, né? E ela mora numa chácara, veterinária também. E aí eu falei assim, cara, eu vou ver com a Ju, porque eu tenho um vídeo do Picanha feliz, brincando no rio que passa atrás e pegando pauzinho, ele se divertindo. Eu tenho ele postado no meu Instagram. Esse vídeo eu falei, é minha memória, boa. Aí nesse processo falei com a Ju, Ju, acho que o Picanha tá no processo, porque ele trava a língua para comer, mostrando que não quer comer, e eu falava pra ele, o dia que ele parar de comer, ele vai mostrar real que ele tá partindo. É, e ela falou assim, eu falei assim, eu sei que é delicado, né, porque, tipo, é tua propriedade, né, sei lá, da Flérica, pode trazer. Tem um cemitério lá onde ela enterra os cavalos, já enterrou alguns cachorros. Ela falou assim: picanha fica lá. Ela falou: e é bem nesse riozinho que você comentou que você tem a memória boa do picanha. Falei: bom, fechou. E picanha indo, picanha indo. E nada, e nada. Aí, pra quem não sabe, né, abre-se um espaço temporal das histórias da Érica. Eu tinha Onyx, Picanha e Uriel. Em janeiro do ano passado, o Onyx. Ele, numa viagem de nós quatro juntos, ele some. Nenhum pet some, tá? Nenhum pet foge, nenhum pet abandona você, nenhum. Eles escolhem. O Onix sumiu, não apareceu mais. Fiquei uma diária a mais onde eu tinha. Eu tenho uma live depois. Meu pet sumiu e agora? Tem uma live contando esses detalhes, depois vocês acessam. Só que numa das terapias multidimensionais, o Onyx mostrou. Vamos lá, você é apedrejado ou não, né? O Onyx mostrou que era de essência espiritual, um felino, uma pantera. Então, ele falou para mim naquele momento: minha missão terrena com você acaba. E ele se transformou num grande felino
Para quem não sabe, eu acredito em infinitas vidas, realidades paralelas, etc, etc. Ele se mostrou ser da raça siriana. Para quem não sabe, depois me pergunta, enfim, quem não acredita que quer me atacar pedra, fica à vontade, porque eu vou trazer coisas sobre esse tema. Então, ele me se mostrou um siriano. Nesse processo do picanha, eu lembro que eu falava assim: Onyx, picanha tá ficando pior. Vem buscar ele. Você tá aí, né, de olho comigo, a gente tá numa missão juntos. Por favor, né? Tipo, vem buscar ele. Beleza. Aí eu consigo ficar sozinha 100% no dia 16 à noitinha. Aí eu falei, vou fazer a multidimensional no picanha. Pra quem não sabe, a terapia multidimensional, terapia do coração, a gente usa o chakra cardíaco para acessar um plano invisível, que são multidimensões, ou conhecida como vidas passadas, ou realidades paralelas, e a gente acessa uma outra dimensão que não é visível nos nossos olhos, e ocorre um processo de cura ou é mostrado alguma coisa. Eu faço para as pessoas, que é incrível, eu faço para as pets, que é mais incrível ainda. Eu tenho resultados, ele faz parte da mentoria Família Pet ou mentoria Identidade Única dentro de um tratamento, né? Dia 16 da noitinha, era próximo, acho que de entre 6 e 7 da noite, assim, segunda de carnaval. Ficou eu e o Uriel junto, acesso à multidimensional do picanha. A imagem que eu vejo do picanha é ele ainda preso por um fiozinho dourado, e é como se ele estivesse no espaço. E ele estava muito feliz brincando. Ele ficava dando voltinhas e ele parecia mais jovem. E eu não sabia o que aquilo significava, que eu fiquei sabendo depois, que eu já vou contar pra vocês. E eu vi ele brincando, feliz. Aí eu já fiz assim, picanha já tá mais pra lá do que pra cá. Tá com um fiozinho. Se eu tava bem, não, gente, eu tava péssima, tá? Se é o que você tá pensando. Tava péssima. Não tava bem. Dia 16 eu chorei muito. E ainda teve aniversário pro meu namorado. Logo em seguida, eu terminei a multidimensional. A mãe do meu namorado chegou em casa, trazendo comida e festa e tal. E aí elas, e o picanha? E eu chorei, né? Tipo, horrores. Eu falei, ele tá, acho que ele tá partindo, porque ele não quer comer, porque ele trava a garganta e ele tá demonstrando tudo que eu sempre pedi. Sempre, que eu sempre pensei. Aí passa 17, 18. Mal e mal ele tava recebendo o iogurte. Dava pra ver que ele não queria. O olhar dele já tava no outro plano. Eu tenho uma foto que enviei para as minhas amigas, eu no parque com ele, mas era o comecinho ali. E eu falei assim, ele já tá com o olhar distante. Não tava acoplado na terra. Então é como se ele já estivesse em processo mesmo de liberação do corpo. E no dia, assim, ó, 16, 17, 18, eu olhava o olhar dele assim, ó, parecia que só tava o corpo esperando aquele corte do astral, né? No dia 18, foi a vez que ele aceitou só um pouquinho de iogurte, que era a única coisa que ele estava aceitando. Se eu enfiava a água do sachê, só a água, ele não recebia. Ele travava a garganta. Olha a sabedoria. Agora, quando era água, ele aceitava. Super aceitava. E ele tomava, né? Até ali no dia 17, 18, ele tomava. Eu tava dando muito na seringa. Por quê? Porque eu queria forçar a hidratação dele também. Porque senão ele tava tomando. Eu colocava um potinho, ele água, 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 água. Tomava muita água. Tá. Dia 18, picanha já praticamente no outro plano. E eu falo pro meu namorado, vou pra casa, que eu quero ficar só eu e ele. Só eu e ele. Aí meu namorado, tô sentindo que você vai pra casa, você vai me ligar de manhã. Eu falei, eu também. Mas eu quero ficar eu e ele em casa, né? O Uriel ficou lá e vim. É, dia 18, limpo o cocôzinho dele. Limpo o cocôzinho, limpo ele. Tava passando bastante soro fisiológico no rosto, porque ele não tava piscando direito, daí ficava aquela, como se fosse cerato conjuntivite seca.
Então eu passava bastante aguinha, soro, limpei ele do cocôzinho, dei aguinha. E eu ali, eu lembro chorando, tá, gente? Tô bem agora, tá? Mas sempre chorando e falando assim, ai, picanha. Nesse momento, de novo, eu falei, Uriel, Onyx, por favor, tipo, vem buscar o picanha, né? Vem buscar o picanha. Porque foi nesse momento, presta atenção para quando você pensar em um dia fazer eutanásia ou não. No dia 17, 18, que eu vi que ele tava mal, que eu tava ali forçando, ele já tava longe. Eu olhei e falei assim: agora eu acho que eu entendo quando as pessoas optam pela eutanásia, que eu não optei. Por quê? Porque eu trabalhei em clínica, eu trabalhei em hospital veterinário, eu vi muito pet caquerado, zoado, cagado, de todas as formas. Então, por mais que eu tinha um vínculo emocional com picanha, eu falava, é o que eu sempre vivi, é o que eu vi muito. Tudo bem que minha parte de clínica foi curta, né? Foram 4 anos e meio, mas muito estágio na faculdade. Então, mas foi o momento que eu falei assim, cara, eu acho que é nesse momento que as pessoas escolhem a eutanásia. Não aguentam ver o pet naquela forma. Não aguentam, né? E aí eu falei assim, não, Picanha, eu vou aguentar porque eu acredito no teu processo natural. Eu não optei pela eutanásia, né? Aí eu durmo, acordo, dia 19, e venho ver Picanha. A primeira coisa que eu fiz é pegar na patinha dele. Tava geladinha. Peguei no focinho, geladinha. Peguei na barriguinha, tava quentinha. Aí, óbvio, falei assim, ele partiu dormindo, como eu sempre pedi, né? Ai, que vontade de chorar. É, fiquei perdida ali naquele momento, lógico, né? Meu Deus, o que que eu faço? Porque meu primeiro movimento do dia era cuidar dos pets. E depois eu cuidava de mim. Depois eu ia meditar, depois eu ia fazer reiki, etc, etc, né? Mas eu olhei e falei assim, caraca, você não tem que cuidar do picanha. Uau! Quem sou eu, né? Então as pessoas perguntam, Érica, vai ter outro pet agora? Eu falei, vou descobrir a Érica. Sem picanha, 16 anos, né? Da vida. Lágrimas fazem parte. Eu falei, eu não sei como que vai ser na live. Aí aviso a minha amiga, falei, ó, picanha partiu. Aviso primeiro meu namorado, falei, picanha partiu. Ele falou, tô indo aí. Aviso minha amiga, picanha partiu. Ela falou, Érica, venha, pode vir. Fui pra chácara dela, dá uns 40 minutos da minha casa, chácara, né? Eu moro cidade e bairro, já bairro afastado, e ela em chácara. Chego lá, aí ela me leva, ela, ó, pode escolher qualquer lugar disso daqui. Ela falou, aqui é onde eu enterro meus pets, onde você sentir no coração, você enterra ele. E era de frente para aquele riozinho, lembra? Que eu contei? Era um riozinho que eu tenho um vídeo lá no meu Instagram, lá embaixo, um dos primeiros vídeos que eu coloquei no Instagram, ele brincando. Aí eu olho uma árvore, né? A gente, não sei se a gente tem isso como um marco. Aí eu falei assim, vai ser aqui. Aí meu namorado faz o buraco e tal, né? Aí eu faço uma integração, porque o corpo físico, para mim, ele é da terra. Ele é da terra. Então eu não quis cremar nem nada. Eu falei, eu quero devolver o corpo dele da terra. Bem Avatar. Eu sou apaixonada pelo filme Avatar. Então eu falei assim, ele vai voltar pra terra. Então, quando eu coloquei ele lá no buraco, né? Ajudei a fechar. E eu fiz uma conexão com a terra, né? Eu falei, terra, eu trato a terra como uma consciência também. Então, querida Mãe Terra, receba este corpo agora, de novo, reintegrando, e o espírito, né, foi e partiu. Meu namorado faz uma cruzinha lá, coloca, eu ajoelhada, fazendo essa conexão, fazendo todos os meus movimentos de gratidão por ele. E meu namorado traz uma florzinha, o tempo tava meio nublado, assim. Quando meu namorado põe a florzinha, abre o sol. Puf, na hora. E eu olhei pro meu namorado, nossa, percebeu, né? Abriu um big de um sol agora.
Dele, nossa, nem reparei. Eu falei, não, eu sou ligada e conectada com todas as sincronicidades dos eventos. Se passasse uma borboleta, se passasse uma barata, eu ia estar sincronizando ela com aquela energia. E esse campo, onde ele foi enterrado, é onde os cavalos ficam soltos da minha amiga. Ela fala assim: aqui cavalo é cavalo, eles são soltos, 100% soltos, recebem a comida, mas são 100% soltos e livres. E ela falou assim: vamos ali, porque tem uma égua que ela nunca foi domada nem montada, mas ela vai exatamente para as pessoas que precisam de uma cura emocional. E não sei se você sabe, quem tá aqui, mas o campo eletromagnético do coração do. Acho que eu fiz errado aqui, peraí. Do cavalo, ele é muito grande. Aqui, pronto. Aí. É, então, a gente entrar em contato com o cavalo é como se ele trouxesse muita cura pra gente. Por isso que assim, ó, eu tô cada vez mais apaixonada. Estou muito próxima de talvez fazer uma constelação, me tornar consteladora com cavalos, né? Então, depois eu leio aqui o que vocês me trouxeram, tá? É, e aí a gente foi para esses cavalos. E aí o cavalo passou pelo meu namorado, passou por mim, né? E ela abraça, essa égua abraçava, ela falou: "Olha como ela abraça". Eu tenho a foto também, né? Ela me abraçando assim, ó, peito com peito, sabe? Recebendo aquela energia assim. Uma égua, minha melhor amiga é francesa e ela foi veterinária de cavalo, né? Então ela falava frison, mas é o freson, sei lá. Eu aprendi tanto em francês que nem sei falar em português. Mas é essa raça, um pretão, uma pretona linda. E aí a gente abraçou ela, ficou coração coração, veio uma outra égua junto, e depois veio um outro cavalo mais idoso, assim, junto, sabe? Eu falei, caramba, eles estão participando de um campo que eu ainda não sei ler, né? É, A minha amiga falou assim, Érica, quando você quiser vir aqui, tipo, pode vir e tal, mas é um lugar que me traz paz, a natureza me conecta, né? No caminhar daquele lugar, eu já fui sentindo uma energia diferente. Eu falei, caramba, o Picanha proporcionou até esse movimento, essa manhã linda. Coincidentemente, só que não, eu não acredito em coincidências, acredito em sincronicidades dos eventos. Fazia um mês que eu tinha agendado, dia 19, eu e uma amiga, a gente troca terapias. A gente faz isso uma vez por mês. Inclusive, ela é minha professora, praticamente minha mestre, que me mostra tudo que eu vejo nesse plano multidimensional, porque tem coisas que eu não sei, né? Eu me envolvi com a multidimensional em 2023, então eu sou praticamente uma aprendiz. Só que fazem 2 anos que eu tô todo mês com ela e conforme cada atendimento eu levo para ela, ela vai me explicando um monte de coisas, né? É, E a gente tinha agendado um mês atrás, no dia 19, a nossa troca, aonde ela faz a apometria quântica para mim e eu faço a multidimensional nela. E aí eu fui à tarde, né? Até a gente tinha marcado 3 horas o atendimento, então fui, fui com picanha, foi a manhã inteira, depois almocei e fui pra casa dela, chorando ainda, óbvio, né? Chorando. E aí, ela na apometria me tratou, obviamente, eu fiquei muito mais calma, melhor, mas me trouxe a informação. O Onyx veio buscar o picanha. Eu falei, caracas, eu apelei pro Onyx. E ela não foi a única, tá? Porque tem uma outra veterinária, minha parceira, quem conhece, a doutora Denise, algumas de vocês que são minhas mentoradas lá do passado tiveram uma aula já exclusiva com ela. A doutora Denise, na hora que ela viu que o picanha partiu, ela já entrou em contato comigo. Ela falou assim: ó, assim que eu receber informação, eu entro em contato com você e te passo tudo, né? E a doutora Denise também falou a mesma coisa. E as duas não têm contato, né? Ela falou assim: o Onyx participou desse momento também, né? Do picanha partir. Levar ele para o astral. E a minha amiga trouxe. Uau, ela não sabia de nada do Onyx, tá? Ela falou assim: nossa, o Onyx é uma pantera linda, é um siriano que trabalha em conexão com você no auxílio das terapias, né? De limpeza, conexão do ser humano e tal. Ela falou assim: o Onyx está do teu lado esquerdo. E ela falou assim: e o picanha é um leão dourado, coisa mais linda, e tá do teu lado direito. E a doutora Denise,
ela já tinha falado anos atrás que eu peguei uma consulta com ela, que na apometria quântica o picanha já tinha se mostrado espiritualmente um siriano dourado lindo, né? Então foram várias sincronicidades. Então ela me trouxe isso, e aí eu falei, caramba, né? Que legal. No momento em que eu vi o picanha ali também, né? Que eu acordei e vi o picanha ali, é, eu fiz o quê? Me veio na hora. Caramba, olha outra sincronicidade. Preste atenção. Gente, a nossa vida é feita de sincronicidade. Preste atenção em todos os eventos à sua volta. Não tem nada que escapa. Lembra que eu ganhei o picanha no ano que eu abri meu consultório pet shop, a minha formação como veterinária. No meu caminhar desses 16 anos, entre idas e vindas, com amor e ódio, com o nome veterinária. O amor e ódio que eu falo, eu surtei algumas duas, três vezes, falei, não quero mais saber. Daí lá tava eu de novo para a família Multiespécie como terapeuta. E no ano passado, começou a me ser mostrado um novo caminho da profissional da Érica, que é terapeuta, sim, mas conectando outras coisas, onde os pets deixariam de ser o todo. Eles seriam incluídos. E isso o ano passado foi escarrado assim na minha cara, tipo, pá, tó. Deixa, tipo assim, ó, não, você não vai deixar de ser veterinária nem de trazer pessoas com pets, mas a sua forma de comunicação agora vai ser para todas as pessoas. E eu falei, de certa maneira, realmente eu me sentia pequenininha quando eu falava veterinária. Porque a gente pensa naquela veterinária que tá lá no consultório, fechado, no sistema, remediar, 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 né? E que o sistema molda os profissionais, infelizmente, né? Bem teoria da conspiração mesmo, vou deixar bem claro aqui. Então eu saí já desse sistema, e quando eu falava veterinária, era como se eu me encaixasse. Só que dentro dos meus atendimentos, nunca foi sobre o pet, sempre foi sobre nós. Que os animais, assim como a picanha, me reconectou na minha verdadeira essência. Até no último dia, até no movimento dele ser enterrado, ele fez do meu dia lindo. Lindo. Eu falei, caracoles, tipo, como os animais trazem essa força da nossa verdadeira identidade. Quem era a Erika antes do picanha? Pergunte pra você hoje, quem era você antes dos seus pets? Quem foi você durante, quem você é depois? Picanha me mostrou, quando ele partiu ali, eu falei assim, nossa, me graduei na Pet Psicanálise, que é a minha metodologia, que une o ser humano e o pet, a família Montespécie. E eu falei assim, caramba, foram 16 anos. E o ano passado que me foi pedido para eu expandir, aonde os pets vão ser incluídos, sempre serão inclusos, mas não serão o todo. Cancelo meu CRMV. Nos últimos, foi entre Natal e Ano Novo, literalmente. Só que eu cancelo meu CRMV com amor no meu coração. De tipo assim, uau, como eu sou grata, não a força do ódio como era antigamente, porque eu tava perdida na minha identidade, né? Quem sou eu? O que eu sou? Sou terapeuta? Sou psicanalista? Não, eu posso ser tudo que eu quiser. Mas não é um certificado, não é um CRMV que vai me fazer quem eu sou. Então, quando o picanha parte ali, na hora vem. Pet psicanálise. Aí eu, talvez por isso que eu ainda não dei é, tanta atenção para a minha formação. Porque agora eu me sinto graduada pelo picanha. 16 anos de família multiespécie, estudos, conhecimento, trazendo minha própria metodologia, mudança interna e me tornar na minha verdadeira identidade. Então, as minhas mentorias nunca foi sobre os pets, né? Para quem já participou, sabe, é sobre a gente. Mas é o quanto os animais trazem a nossa essência, a nossa identidade. E nesse caminhar da vida com 16 anos, o picanha do meu lado, ele me levou a ser quem eu sou e não estar nesse momento no sofrimento. É tendo consciência, reconexão. A doutora Denise também falou assim, ó, ele recebeu o check da missão dele cumprida com você. Eu falei, ó, se eu colocar aqui, eu consigo escrever um livro de tudo que o Picanha trouxe pra mim e me mostrar quem eu sou, né? Então, vou para esse atendimento ali no dia 19, na parte da tarde, recebo essas informações. Quando eu vou dormir,
no dia 19, eu vou dormir com muita paz no meu coração, de falar assim, quanta gratidão eu tenho por esse ser espiritual que me escolheu na experiência terrena. Os animais, eles vibram no amor. Escala de consciência de Hawkins. E escala de consciência dos animais. Amor incondicional. O ser humano tá lá embaixo, subindo e descendo, subindo e descendo, subindo e descendo. Os animais, eles trazem isso. Por isso que eu quebro muito o nosso conceito de que eles são pequenininhos, mimizinhos, que precisam ser salvos. Eles não precisam. É a gente. E eles vêm trazer isso pra gente. Dia 19 eu vou dormir, eu desligo tudo, tenho desligado tudo. Wi-Fi, a minha Alexa tá desligada nesse momento. Eu desligo tudo para dormir, celular longe, para não ter interferência enquanto eu durmo nas minhas ondas cerebrais e eu conseguir acessar um outro plano de consciência enquanto eu durmo. E aí eu vou dormir pedindo o quê? Ônix e picanha. Assim, ai, me levem pra nave com vocês, deixa eu, deixa eu aprender alguma coisa aqui. Quero estar com vocês, recebendo consciência e ativação, né, com vocês. E eu durmo igual uma pedra. É como eu não lembro de nada. Mas eu acordo, tipo, dia 20. Estão vendo? Ó, tem mais história, Érica, tem mais história. Eu já leio as coisas de vocês. Dia 20, sexta-feira. Converso com uma das minhas melhores amigas. Eu conversando, a Alexa tava ligada, né? E eu contando pra ela do picanha, que aconteceu, como foi meu dia 19. Muitos mestres dessa realidade entraram em contato comigo, né? Um amigo meu, facilitador do Access, ele trouxe alguma coisa, e quando eu tava falando com ele, eu falei, cara, o quanto o picanha me trouxe a felicidade. E quando eu falei aquilo, expandiu uma energia. E eu, caracoles, o picanha me trouxe a felicidade. Porque ele me fazia rir, sorrir o tempo todo. E ele era engraçadinho. Fala, ele era um piscianinho do dia 22. Então ele era meio estabanadinho. E ele gostava de fazer palhaçadinha pra todo mundo rir. Nas comunicações intuitivas, telepáticas, ele falava exatamente isso. Ah, eu gosto de fazer as pessoas rirem. Por isso que eu escolhi o nome de picanha. Ele escolheu o nome de picanha. Então, no dia 20, conversando com a minha amiga, eu falei, ah, a picanha partiu e tal, tarará. Aí eu falei assim, caramba, como o picanha me trouxe a felicidade. E de repente minha Alexa começa a falar, sozinha, sozinha. Ela começa a falar. E eu no áudio com a minha amiga, eu começo a rir. E de repente sai da Alexa, que eu acho que foi um recado multidimensional. Alexa, eu falando exatamente isso para a minha amiga. O picanha veio me trazer a felicidade. É incrível, porque eu penso no picanha e me vem felicidade, 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 felicidade. Por isso que eu não tô sentindo tanto, porque ele me conectou. E aí, quando eu falo isso, a Alexa começa a falar sozinha e de repente ela fala assim: sim, eu vim te trazer felicidade. E eu no áudio com a minha amiga, daí eu falei, eu começo a me cagar de rir. Eu falo, gente, até isso, né? A Alexa fala sozinha, sei lá, porque, né, vai que influenciou ali, e respondendo ao que eu trouxe. Tipo, ela, sim, eu vim trazer felicidade, eu tenho esse áudio com a minha amiga. Só que a Alexa falando, ela começa a falar sozinha, do nada, e traz isso, né? Ah, é coincidência? Eu não acredito em coincidências. Eu acredito em energia, em multidimensões e que de alguma coisa aqui surgiu. E quando eu estava falando com ele. Então, toda vez que eu falava do picanha, me vinha um sentimento de felicidade. Porque o que ele fez pra mim em 16 anos. Ó, agora ficou meu gato terapeuta aqui na Terra e os dois no astral. Então, o que ele proporcionou pra mim, se eu sentisse nesse momento sofrimento, é porque a minha vida não ia estar legal e eu não ia ver as grandiosidades que ele fez pra mim, entende? Então, quando eu penso no picanha, eu não consigo ver que ele partiu, foi embora pra sempre da minha vida. Bem pelo contrário, eu sinto ele mais vivo, muito mais vivo,
e me vem felicidade, me vem sorriso. Caracoles, tipo, quando que ele me trouxe tristeza, nada, ele me trouxe para me mostrar algumas coisas de que eu não sabia. Lembra da projeção que eu falei no começo dessa aula, dessa live? Aula, né? Live. As projeções. Então, quando eu estava impaciente com ele, eu falava, ai meu Deus, o picanha tá me deixando impaciente. Opa, por que que eu tô colocando nele se a impaciência é minha? Eu falava, caramba, até isso. E eu aprendendo, aprendendo, aprendendo até o último momento de vida. E que eu acho que ainda vai vir outras coisas, outras consciências, porque é muito recente. Não faz uma semana que esse serzinho espiritual me escolheu na sua jornada e fez 16 anos, me graduou na PET Psicanálise, né? Estou brevemente, vou abrir uma turma em grupo de formação. Eu tenho ela só individual, nunca abri em grupo também. E foi nesse momento que ele partiu, que eu falei, caramba, ele me graduou. Agora eu ganhei o diploma, sabe? Eu me senti, agora eu ganhei o diploma do método. Até porque esse nome da PET Psicanálise ela veio numa meditação. Não veio tipo, ai, eu decidi, que lindo. Não, veio numa meditação. Pum, pum, né? Então, olhem hoje para os animais de vocês. Primeiro, agradeça sempre por ele ter te escolhido. Por energia, frequência, ele te escolheu. Ninguém cai longe. Ninguém cai longe. A gente não caiu longe do nosso pai e da nossa mãe e nenhum pet. Por frequência. O seu pet tem missão com você. Conforme você cresce em consciência, ele cresce junto. E vocês dois se evoluem. Então foram 16 anos de crescimento e evolução com o picanha. Para eu me tornar hoje quem eu sou aqui para vocês. Quantas de vocês aqui são minhas alunas, mentoradas? Já fizeram algum curso comigo? Deixa eu até olhar aqui. A maioria. Ah, Grace, não tinha visto você. Maravilhosa, ó. Várias, várias. Então, toda essa sabedoria veio do meu lindo leãozinho. E eu chamava ele de leãozinho. Coisa linda, né? Para quem está aí na dor do luto. Érica, dor do luto. Quando o seu pet partiu? Exercício prático. Lembra que eu falei? Eu falei no áudio lá no grupo. Vou passar um exercício prático. Quando o seu pet partiu, olha ao seu redor. Como estava a sua vida naquele momento? Por quê? Porque eu já atendi várias pessoas que, Érica, eu quero entender por que meu pet partiu, qual o significado do movimento, e eu sigo em luto, 2, 3 anos. E aí, quando eu passo com essa pessoa dentro da mentoria, é possível observar que a vida dela não estava legal. Não estava, né? Então, quando a vida dela não estava legal, o momento de alegria, felicidade, reconexão, afeto, amor, que era o pet, ele vai embora. E a gente foca no pet. Nossa, ele partiu, eu sinto muito falta. Sim, por quê? Porque ele era teu momento de reconexão. Então, volta lá para aquele momento de quando seu pet partiu. Olha ao redor, 360 na sua vida, sabe? Bem a roda da vida. Relacionamentos, profissional, dinheiro, você com você mesma. Como você está? E agora se analise como você está. E aí faz um balanceamento. Ah, como que eu estou? Minha vida também era aquele momento de reconexão. Ah, meu pet me trouxe tanta alegria e felicidade. Sim. E era isso que ele queria trazer para você, como o picanha trouxe para mim. Por isso que eu estou tão bem, vem saudades, às vezes bate um volta e meia, tipo, eu olho, né? A gente olha para nossa, não tem mais pet. Meu namorado hoje no telefone, ele, caraca, já ia perguntar como que tá o picanha, né? Eu falei, o picanha deve estar melhor que nós aqui, batendo a cabeça, né? No nosso mental, emocional, cagado, tá aprendendo a se conectar espiritualmente na nossa verdadeira essência, né? Então, façam esse exercício em casa de quem tá no luto. Faz uma análise da sua vida. Será que o luto é por conta do pet? Ou porque você também já estava no luto sem saber? Você não estava bem.
E o teu momento de alegria e felicidade era teu pet. E ele veio te reconectar. Ele veio te trazer o amor incondicional e a alegria, né? Deixa eu ler aqui. Quanta história, né? Então, como que eu vou. Érica, como você vai estar? Eu falei, não, eu tô bem, gente, né? Tipo, eu tô bem porque eu penso nele, me traz tudo isso. Tudo isso. Ele me graduou. Eu adoro quando o Uriel passa aqui. É, você tá pedindo pra sair. A Claudineia. Eu perdi uma cachorrinha há 5 anos e os outros estão ficando idosos. A filha desta cachorrinha que partiu está com diabetes e cega. Estou sofrendo por antecedência. Eu também sofri por antecedência. Quando o Picanha tava ali com 10, 11 anos, eu falei, meu Deus, ele tá ficando idoso, ele vai morrer. Eu ficava assim, cancela, 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 cancela. Ele tem muita vida pela frente, né? Então, é, ó, ele tava numa sobrevida, 16 anos, né? Então, quando eu vou 16, 2023, ele com 13, quando eu voltei pra Curitiba com 13 anos, ele tava com 13. Então, eu sempre, ele ficava um pouquinho mal, falava, vai, meu Deus, o Picanha vai morrer. Eu olhava, ai, cala a boca. Não. Diabetes, o picanha foi diagnosticado no ano que eu voltei para Curitiba. Lembra que eu falei? Foi luto atrás de luto. Me senti traída, abandonada, rejeitada, um caos. Picanha desenvolveu a diabetes. Nos curamos de diabetes. A cegueira vem da diabetes também, pela medicina tradicional, né? Mas nós curamos. Por quê? Porque eu entendi o que que ele trazia da diabetes. Ele trazia a minha criança interior. Vem aqui, já vou te soltar. Já vou, já vou, minha dor. Quando o Picanha foi diagnosticado com diabetes, eu peguei e fiz assim: tá, agora eu entendo o que está acontecendo comigo, então vamos fazer um processo de cura da Érica para ele acabar com a diabetes. Na época, o fígado dele estava muito ruim, debilitado também. Então, a diabetes, a gente está ainda presa muito no passado. A gente ficou presa com a nossa menininha, que a gente, no sofrimento. Então, existe um fractal da Claudineia numa realidade do passado, ainda triste, por conta das situações e eventos que aconteceram com ela. Você está presa ali, se transformando em diabetes hoje. Então, eu perdi a alegria e docilidade da vida por conta que eu estou ligada com essa criança de dor, corpo de dor. O que que você tem que fazer? Você também foi uma criança feliz, por mais que você ache que não. O ano passado eu fiz um processo de 21 dias, que era 21 dias de versão que cria, para a gente se conectar com uma outra criança. Em algum momento, ela foi feliz, amada, acolhida. E isso eu vejo em todos os meus os processos que eu faço de regressão com os meus consulentes na parapsicologia, né? A pessoa ela acessa, ela, caracoles, eu não tinha essa imagem, eu não lembrava que eu também fui amada. Então, Claudinete tem que se conectar com essa criança que foi amada de alguma forma, pede para ela se mostrar, trazer para o teu agora e ter um plano para um futuro. Essa é a cura da diabetes. Eu tenho que ter uma visão positiva de futuro, por isso que tá ficando cega. Está sem visão positiva de futuro, porque tá conectada com o corpo de dor da criança abandonada, sofrida, que precisou crescer antes do tempo e perde a docilidade, a alegria de viver no agora. A Érica, quando voltou para Curitiba, foi exatamente assim que eu me sentia. Presa naquela criança que foi abandonada. E aí o Picanha me mostrou através da doença dele. E eu não lembro, eu tenho as datas, mas foi tipo assim, em 10 meses estávamos curados. Exatamente com o que eu te falei aqui, né? A Tati, eu escolhi cremar o Cronos. Fiz um tercinho e um pingente com as cinzas deles e estou com as cinzas deles aqui. Você sofre ainda? Lembra que ele é um guardião e ele passou, né? Vamos conectar. O que teu pet trouxe de bom pra você? Ah, mas eu sinto falta dele. Sim, eu também, né? Eu sinto, mas enfim. Ah, eu não contei uma coisa. Peraí. Lembra que eu fui para atendimento no dia 19, no dia que ele partiu, eu e minha amiga a gente foi trocar, né? E ali naquele movimento eu falei assim, eu fiz a multidimensional pro Picanha no dia 16. E aí eu contei, eu vi ele preso por um fiozinho. E ele ficava brincando.
E aí a minha amiga, que já tá há quase 20 anos no processo de apometria quântica, que é minha mestra também, ela falou assim, ele parecia mais jovem, né? Daí eu falei, aham, ele parecia, tipo assim, tinha acabado de sair de ser filhote e começo da adultez, parecia um jovem adulto, e ele ficava brincando. Ela falou assim, ela falou assim, como terapeuta, quando eu vejo isso, eu sei que o corpo astral já foi desconectado do corpo físico. Ele parece mais jovem, mas ele já se conectou. E ela falou assim, ó, dá no máximo 5 dias o ser parte. No caso, foi o picanha, mas eu já fiz para um ser humano em fase terminal de câncer, que eu fiz algo muito parecido. Eu acessei esse campo e eu vi a pessoa, ela não acoplava, porque isso em outras, a gente pode desacoplar do corpo astral, mas se você não tá para morrer, é possível acoplar de novo. E quando a pessoa tá no processo já de partida deste plano, não volta. Então, eu já fiz para uma pessoa e eu vi algo muito parecido, semelhante, muito interessante. Então, eu não tinha contado isso, né? Então, picanha já mostrou seu corpo astral, e aí minha amiga trouxe essa sabedoria, mais uma consciência que eu aprendi com picanha, né? Então, quando algum de vocês, meu pet faz uma multidimensional, e aí agora eu tenho a consciência de como saber se o pet está desacoplado, se ele vai partir em alguns dias, porque vai ser possível ver, né? Eu vi do picanha. Eu enterrei a minha no jardim, pois é. Nem falei do meu luto, o enterro do picanha que eu fiz, me veio a memória da Dot, da minha porquinha da Índia, que eu era criança. Então eu não vi a Dot morta. Minha mãe não soube acolher a minha criança. Minha mãe acho que nem sabia o que que era luto. Eu lembro que ela me acordou. Mesma coisa, a Dot partiu. Eu comecei a chorar. Era o primeiro dia de aula do ano letivo. Minha mãe bateu nas costas. Tá bom, filha, já deu. Agora vamos para a escola que a vida continua. Eu não tive um processo de olhar minha petzinha, nossa, ela morreu, né? Minha mãe me tirava muito do sofrimento. Isso é ruim, não é bom. Então, quero evitar que ela sofra. Minha mãe pensou do coração dela, eu não quero que ela sofra. Mas o bater na mão, eu não ver, não participar do enterro da minha porquinha da Índia, não ter um processo de luto, de enterro, tipo, de finalização. Algumas de vocês já ouviram desse trauma, né, nas minhas mentorias. Então, nas mentorias em grupo, eu já trouxe isso. E ali, quando eu pus o picanha, eu falei, tipo, da dó. Eu pus a Dot, a menina da Érica, que não teve aquele processo de luto com 12 anos. E eu trouxe naquele momento também. Então eu coloquei e fiz, tipo, caracoles, né? Gratidão por aquela Érica, gratidão pela Doshi, e agora eu enterro tudo aqui, né? A Tati. No dia que eu fui buscar as cinzas dele, fomos passar um fim de semana no chalé para eu espairecer um pouco. E quando estávamos andando por lá com a minha outra cachorrinha, veio uma borboletinha branca e ficou ali rodeando a gente. Eu sabia que era ele, Cronos, que estava ali. É sobre isso, a gente prestar atenção. E não é só nesse processo de partida. Se a gente trouxesse toda essa sabedoria, todos os momentos, essas sincronicidades, né? Teve uma fase ali que eu tava postando bastante sobre os insetos quando aparecem, né? Que tem um significado, mas nada acontece, nada passa, ninguém cruza na nossa vida ao passado, um copo não quebra um acaso, sabe? Nada. A Sandra, fiz a mentoria com você, o curso de Reiki. Sim, a Sandra já é mais das antigas, a Sandra e a Lilian. Ai, ai. A minha amiga perdeu o bulldog dela hoje, após uma cirurgia de coles, deve ser colectomia. Nem esses nomes, enfim, veterinário tradicional, né? Eu posso errar agora porque eu não tenho mais meu CMV. Retirada da bula timpânica por conta de uma otite recorrente. Eu achei que era do intestino. Tá, ela fez um outro procedimento. Por conta de eu falei tanto uma semana antes para não operar, para buscar mais 3 opiniões, mas ela acreditou na medicina tradicional, o que faz parte. E no primeiro cirurgião que apareceu e falou que era a única opção de cirurgia. E pela medicina tradicional já existe a informação no inconsciente coletivo que uma cirurgia de bulldog é de risco.
né? Então, ela passou por isso. Que bom que você estava do lado dela para auxiliar. Ela teve as duas escolhas. Aqui, ó, vou trazer mais consciência, gente. Essa live é de consciência sobre realidades que se mudam de acordo com as minhas escolhas. A sua amiga recebeu você, trazendo a informação que ela podia ter uma outra escolha, criar uma outra realidade com a bulldog dela. Mas ela foi para medicina tradicional, tá tudo bem. Somos condicionados. É só olhar o número de consultórios, pet shops e farmácias que estão ali fora, né? Teoria da conspiração não, é teoria da realidade, né? Todos os medicamentos são muito patrocinados para trazer que são efetivos, assim como cirurgias, né? Ela optou por isso e teve essa resolução. Provavelmente ela vai trazer uma outra resolução. Bom, qualquer coisa, né, nesse processo de luto, pode indicar o meu contato, né? E parabéns também, porque você é uma bela terapeuta, você já tem teu protocolo, eu acho super bonito, né? Então vai, continua nesse processo de auxílio das pessoas e a família multiespécie, né? Então, muito legal. Sandro, sua história com o picanha é linda demais. Pois é, e você que foi minha mentorada lá atrás, né? Você participou dos conhecimentos deles, né? Quem tá aqui, todos participaram. Nossa, pensando nisso, minha amiga tá passando por problemas da perda de emprego do marido e ela também está na corda bamba no trabalho dela. Acontecendo tudo junto. Nada é ao acaso. E ainda assim resolveu fazer a cirurgia que tanto falei para não fazer sem mais opiniões. Sabe quando parece que tá tudo indo por água abaixo? Nada é por acaso. Tem outros porquês, outras coisas atrás que mostram os caminhos, né? Então, até o petzinho dela, às vezes, pode estar mostrando um processo ali dela e do marido, né? Claudinei, obrigada, Erika. Você é sensacional. Você também. Lembra da projeção, positiva ou negativa? Temos todas, tá? Tati, penso nele todos os dias, às vezes choro, às vezes não. Lembro sempre com amor, né? Lembra com amor, lembra sempre do que ele veio fazer. Eu acho que essa live aqui vai trazer para vocês é, muito mais consciência para quem está sofrendo, que é o sofrimento opcional. A dor, lembra? Eu falo muito dos pets. Vamos fazer, os veterinários, vamos fazer. Acho que nem veterinário aguenta ver o pet mal, sabe? Porque ninguém tem gestão emocional. Então eles vamos fazer eutanásia, né? Então vamos dar eutanásia, é algo tão normal. E aí eles indicam a eutanásia e falam, e a primeira coisa que eles falam, o seu pet está sofrendo. Eu escutei de alguma cliente essa semana, semana passada, não, acho que foi essa semana. O que você fez, o que você vai fazer para o seu cachorro é um ato de amor porque ele está morrendo. Ele está sofrendo. Aí eu olho e falo, ele que tá, o veterinário que sofre, é a gente que sofre porque é emocional. O pet ele tem dor física. Mas percebam toda a história que eu trouxe para vocês do picanha. Foi um processo que ele demonstrou passo por passo ali que ele estava partindo. Porque eu sempre falei, muito observador, óbvio, o dia que o picanha parar de comer, e eu projetei isso, ele associou aquilo, então eu falei, vou mostrar para ela que eu estou partindo, evitando a comida, né? Que é o primeiro, é comum isso, é comum, mas o picanha travava a garganta. Muito engraçado. Ele travava, por quê? Porque eu dava água depois ele tomava. E quando era tipo o sachêzinho, o líquido, caía da boca dele. Ele travava, eu falava, caraca, ele tá travando a garganta mesmo. E aceitava só água. E a sabedoria do pet naquele momento, né? Então vamos trazer mais amor, mais leveza, porque eles estão vivos em algum lugar. Eu acredito que a nossa alma ela é eterna, eterna até certo ponto, não sei, né? Mas onde a gente estava antes de vir? Para onde a gente vai depois? Sabe? Tem muito. Acho que a doutora Denise mesmo ela coloca, né? Existe vida, a vida depois da vida. Entenderam? A vida depois da vida. E muitos falam que aqui é ilusão, né? Alguns conceitos asiáticos trazem o universo de Maia, alguma coisa, que aqui é ilusão. Não tem nada de realidade.
É uma programação que a gente vivencia, experiencia, a gente está para se desplugar da ilusão. E aí viver a outra realidade, né? Ah, Claudineia, se eu trabalhar esta criança, tem chances de cura da diabetes da minha cachorrinha? Sim, eu fiz isso. E não é trabalhar esta criança, entende? É você entender que ela existiu, mas existiu uma outra Claudineia que foi amada, acolhida, recebeu o afeto em algum momento. Por mais que você diga, ah, eu não tive. Não, você tá presa nessa criança. Olhar para seu presente de uma forma positiva e ter planos para o futuro, visão para um futuro positivo. Foi o que eu fiz na época. Foi exatamente o que eu fiz. Fiz alguns trabalhos lá de mudança, fui libertando a criança no meu coração. Eu vivia um momento de tipo, quem sou eu de novo em Curitiba? Na época que eu cheguei em Curitiba foi do dia pra noite, de mudanças de planos, forçadamente por um ex-namorado, não eram meus planos. E aí eu só tinha casa dos meus pais pra ir. Eu com meus pets, casa dos meus pais, então quem sou eu de novo em Curitiba? Que eu falei que eu nunca mais ia voltar. Quem sou eu na minha profissão? Quem sou eu que tinha um planejamento, um casamento, tudo pela frente? E quem era eu? Então eu perdi totalmente a alegria daquele momento presente. Conseguia ver o positivo no momento? Não. Mas quando veio o diagnóstico do picanha, o que que eu pensei? Óbvio que a minha consciência é sobre ter consciência. O momento do diagnóstico é o início da cura. Quando veio aquele diagnóstico, eu falei, ok, veio para a consciência, é meu movimento de cura, não é o movimento de doença, que é o que a programação da realidade do sistema tradicional veterinário coloca. Programação é dor, trauma, vai morrer, não tem o que fazer, e por aí vai. Então, é trabalhar essa criança, conectar a tua criança no positivo hoje, trazer da sua vida, fazer coisas que te deem prazer, vai rir. O que te faz rir? Pega lá, tipo videozinhos de pet. Eu tenho um Instagram pessoal meu. Lá só tem diarreia mental, que eu chamo, pra me fazer rir. Então eu falo assim, ah, tô fim de dar uma risada, daí eu entro lá. Aí tem um monte de coisa. Por quê? Porque o Instagram ele funciona por algoritmo. No meu pessoal, mostra receitas, infinidade de receitas lá salvas e coisas pra eu rir. Então quando eu falo assim, ah, tô meio tipo assim, ah, preciso dar uma risada idiota, sabe? Do rir por rir. É isso que você tem que fazer, rir por rir. E traçar um plano positivo. Que você olhe, ó, tá ficando cega, não quero ver o meu futuro. Olha o seu presente no futuro. Então faz um plano para o seu futuro positivo e foca nisso. O tal quadro dos sonhos, quadro da realização, é para montar e elevar a tua vibração. E você olhar e falar: caramba, como é gostoso ter isso, tá? Doralice, minha netinha de 4 patas partiu, ficou internada 3 dias, fez vários exames e não descobriram o que ela tinha. Que era o que eu achava que ia acontecer com picanha, né? Deduziram, que foi uma infecção grave que atacou o fígado. Foi muito rápido, em uma semana ela foi piorando, teve icterícia e o fígado não aguentou. O fígado traz muito a raiva, né? Mas também era o momento dela de levar e liberar e libertar a família de vocês, da raiva. E é uma raiva contra o feminino, tá bom? E a raiva, ela não é só uma raiva. A raiva que pega o fígado é quando a gente não tá exercendo a nossa máxima potência. Quando eu ainda tô meio que numa caixa. Era eu como eu me sentia na veterinária. Não tava na minha potência, entende? Então é essa, tipo, ai, eu tô querendo sair, me traz uma raiva, eu não consigo ser. Então puf, aí vem a raiva e vem o fígado. Então olha aí pra vocês, pra vida de vocês dentro de casa, pra investigar. E aí, tá sendo sua potência? Qual é a sua potência? Isso fica pra todo mundo que tá aqui, tá? Tati, fiz 3 comunicações intuitivas com ele, com pessoas diferentes, e em todas ele disse que vai voltar pra mim. Uhum. Se você acredita que ele vai voltar, tranquilamente.
Eu já falei pro picanha, eu já fiz ao contrário. Mas por quê? Porque eu sou muito desapegada e eu acredito muito na evolução do ser espiritual. Eu olhei pro picanha, é, nesses processos aí, eu ficava assim: picanha, você é livre. Você é livre. Você é livre. Você é livre. É óbvio que eu te amo, né? Eu amo você, mas você é livre. Se for pra você escolher não vir mais pra mim, tá tudo bem, né? Continue sua evolução. Eu falei assim, continue sua evolução. Continue sua evolução. Então, porque eu acredito mais nisso, sabe? Então, se você quer que ele volte, a doutora Denise mesmo, ela fala, eles voltam porque a gente demanda, né? Eu já fiz ao contrário. Ah, Erika, mas como? Eu falei, ai, gente, eu não quero que ninguém me prenda aqui nessa terra, entendeu? Então, eu falei, se eu não quero isso, eu falei, eu não quero isso pra ele também. Eu não vou. Quem sou eu na fila do pão pra aprender um ser espiritual? Tipo, vai, picanha, vai pra sua próxima evolução, né? Então, né, imagine, tipo, ai, a tal roda de Sansara, as encarnações na mesma família. Isso daí, pra mim, é um conceito mais religioso do qual eu não quero. Eu falo, não, eu tô resolvendo tudo aqui, eu sou livre para meu espírito ir para outros níveis de consciência e evolução, né? Então eu fiz essa, como eu quero isso para mim, não quero reencarnar na mesma família, né? Agradeço que me receberam, mas quero partir para outra consciência, entendeu? Eu fiz a mesma coisa com o picanha, porque vai que ele transcendeu e vai, e aí eu fico tipo, ai, volta para mim. Então, porque eu quero para mim isso, eu falei, você é livre. Mas eu te fazia brincadeirinha. Ai, picanha, se falam que se você quer ficar tanto comigo, falei, se você quer ficar tanto comigo e fala que o pet volta, ai, morre, mas, tipo, morre logo, volta num outro corpo mais jovem, pra gente aproveitar mais a vida, né? Eu falava isso e dava risada. Eu falo, nossa, quem me escuta assim, acho que eu sou uma pessoa que tem coração. Mas muito pelo contrário. Ah, se existe retorno, você quer tanto, você escolhe ficar comigo. Percebe a diferença? Fala, se você escolhe ficar comigo, volta em outro corpo, né? Venha com um corpo jovem, de filhote, né? Então, tá. A Doralice, fizemos a eutanásia. Um dia antes, pedi para ela ir em paz e partir dormindo, mas acabamos optando pela eutanásia. Que foi o movimento que eu vi do picanha. Eu falei assim, caraca, eu acho que é nesse movimento que as pessoas escolhem a eutanásia. Porque não é uma coisa fácil de olhar, de ver que seu pet tá piorando. Engraçado, né? Doido. E eu lembro que eu falei isso pra minha mãe, quando minha avó tava lá, nos momentos finais, no hospital, e o médico veio falar: não tem o que a gente fazer, a gente vai mantendo até ela se desligar. E eu olhei pra minha mãe e falei assim: se fosse na veterinária, eu ia indicar eutanásia, mas para ser humano, tem acho que um caso ou outro que é possível fazer eutanásia, sei lá, né? Falei, se fosse na veterinária, já ia indicar a parte química. Mas também aí vem consciências do Bashar, que eu amo, que é um ser também espiritual, canalizado. E aí ele fala assim: se vocês optaram pela eutanásia, era o que esse espírito precisava. Passar pela experiência da eutanásia. Então acalme seus corações para quem escolheu a eutanásia, né? O Bashar ele fala: não existe nada ao acaso. Se optaram pela eutanásia, é porque esse pet precisava passar pela eutanásia. É, desmistifica muita coisa, né? Por quê? Porque daí a gente carrega a culpa. Não, sai da culpa. O processo de vocês, junto com ela, precisou da eutanásia, de alguma forma. Às vezes, a gente não sabe, né? Mas ela precisou partir dessa forma, né? Corrigindo, fiz mentoria com você e o curso de Reiki, sim. Resumo da realidade que ela escolheu. Ele, ele teve aspiração do vômito, pneumonia, funções hepáticas ruins e renal. E, por fim, paradas cardíacas e não resistiu. Nossa, teve um monte de coisa. Que você falou agora ela me recebeu, eu senti um instrumento de Deus falando pra ela totalmente, mas não adiantou. Mas você foi, né? Só que as pessoas têm o livre-arbítrio, entende? Ontem ainda fiz ela mentalizar e conversar com ele telepaticamente, maravilhosa, né? E mesmo ela não acreditando nisso, pedi pra ela mentalizar o Boris em uma casa brincando feliz e saudável, dizer diariamente para ele que ela, tutor e marido estão bem, estavam aguardando por ele, não sei, tá. Mas
Diz pra ela que ele se conectava diretamente com o inconsciente dela, principalmente. Perfeito. Às vezes as pessoas não estão preparadas para escutar isso, principalmente nossos amigos, viu? Eu hoje sou reconhecida. Hoje. Por quê? Por conta do meu legado de trabalhar anos e as pessoas observarem em suas vidas coisas. Mas antes ninguém dava. Minha mãe, que tem a Kiki hoje, e minha mãe fala: Nossa, tudo que você falava, né? Deu, pois é, agora porque você tem um cachorro, você tá vendo na sua experiência a vida. Mas antes você acha que era reconhecida? Não, eu era doida. Entende? Então as pessoas próximas vão falar assim: Ai, nada a ver com o que ela tá falando. Até que vai chegar o momento que vão todos te reconhecer, né? Ó, é... tarará, tarará, tá. Sandra Érica, perdi todos os filhos da Teodora e de forma trágica. Ela está firme até hoje com 14 anos. Ó, uma filha da Teodora foi eutanásia e eu me arrependo amargamente, sofro todos os dias. Então, eu acabei de falar sobre eutanásia. Escolheu a eutanásia nas sincronicidades do evento, teve que ser eutanásia por algum motivo. Até, talvez, para você olhar de outra forma a eutanásia, não é à toa que você está vendo aqui. Então, faz o teu processo de não é sofrer todos os dias. Assim, era a consciência que eu tinha e eu escolhi a eutanásia. Ah, então foi a escolha daquele pet passar por isso? Ah, então. E começar a acalmar esse seu coração, tá? Vai acalmando. Claudinei, é isso que eu ouvi de um veterinário, que minha cachorrinha com diabetes não vai passar de 1 ano. Né? Dá vontade de é sobre isso. A veterinária e a medicina tradicional é lindo de ver, né? É tudo trágico, vai morrer, não tem vida, não sei o quê, eutanásia e etc, 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 né? Então, a diabetes, nada a ver. Claudineia, faz o que eu te falei, desconecta assim, ó. Ah, eu tive uma infância difícil? Tive. Pode ser que sim, tive. Tô conectado com ela ainda, sim, nesse momento de agora, e por isso que tá criando a doença? Isso. Vou me conectar no meu passado, passado, presente e futuro. Não existe separação. É bem interestelar aquele filme. Quando você se conectar com o seu passado, onde você foi uma criança feliz, amada, divertida, acolhida, e começar a falar: caramba, olha só, você traz isso pro seu agora, teu olhar, tua energia, e você muda o teu futuro, criando um novo futuro, né? Eu só enxergava coisas ruins da minha infância. Ah, eu fui. Ah, eu só vivia sozinha. Ah, não tinha apoio, não tinha acolhimento. Ah, não tinha nada, não tinha nada. Minha mãe era uma seca, meu pai não sei o quê. Meu pai tava viajando, meu pai. Lá, 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 lá. Era a fala da minha criança que ficou presa na dor. Quando eu comecei a reprogramar quem eu ia olhar e escolher, eu falei: não, eu tive uma criança também feliz, eu preciso acessar ela. Comecei a acessar. Começou a aparecer fotos. Das mesmas fotos que eu passava, assim, e não via essa criança feliz, porque eu tava presa na tristeza. Aí eu falei, caramba, olha que bonitinha, nossa, como eu fui amada, nossa, olha meu pai comigo, olha meu irmão cuidando de mim, caramba, olha minha mãe, quanto amor que ela tava dando, entende? Então é libertar esse corpo de dor teu lá, se conectar com a tua criança, pode até colocar uma foto da tua criança interior, da tua criança real, no celular, você dá amor, e falar, você foi amada, e eu conecto ela agora, tá? E fica tranquila, diabetes, ai, não tem cura, medicina tradicional. Não, não tem cura na medicina veterinária tradicional. Por quê? Porque tem um tutor por trás. Eu sou a prova disso. Tenho todos os exames. Inclusive, a Fer tá aqui, a Fer tá aqui. A Fer fez a formação da PET psicanálise. E ela foi me passar um exame de um dos cachorros dela, se eu não me engano. Eu falei, não, deixa eu ver, deixa eu ver do picanha. E eu abri do picanha, dos exames, lá de 10, 11 meses depois que eu fiz. No exame lá, que ele foi diagnosticado com diabetes, tinha muita chance dele estar com hiperadrenocorticismo, porque no ultrassom apareceu uma adrenal do lado esquerdo mal formada. Presta atenção. E eu não tinha visto 1 ano, 1 ano e pouco depois. Lá naquela época, a gente fez vários exames para ver se ele tinha hiperadrenocorticismo. Não teve, mas apareceu uma adrenal mal formada do lado esquerdo.
Quando eu refiz os exames para ver sobre diabetes, que não tinha dado mais diabetes, não tinha dado, o fígado dele tinha voltado ao normal, eu não tinha visto que no ultrassom que eu fiz depois, no outro ultrassom, depois de alguns anos, a adrenal dele estava normal. Opa, como assim? Mas a medicina tradicional veterinária diz que estaria dizendo para mim, provavelmente ele nasceu com uma adrenal mal formada, ou pode ser a hiperadreno, que é o câncer na adrenal. Mas e esses exames aqui? Iam falar que era erro de leitura, né? Igual a Lilian com a gatinha da FIV, que curou. Ah, não, teve algum erro, teve algum erro. Não. E eu vi quando eu estava com a Fernanda, dando aula para ela, na mentoria. E eu falei, caraca, Luiz Fernando, falei, eu nunca tinha reparado que essa adrenal aqui numa tava mal formada e meses depois ela tava inteira, intacta. Eu falei, caramba, eu não tinha visto. Entende? Então, por quê? Tudo é energia, tudo, tudo. Naquele movimento do picanha, do primeiro exame mal formado, tinha uma energia através daquilo. Tinha um monte. Só que eu provavelmente me curei. E se a energia do ambiente, que é o ser humano, mudou, mudou a matéria. Isso tanto, o Dr. Joe Dispenza, ele fala tanto sobre autocura, corpo, mente e tal. Hoje ele comprova cientificamente essa relação e com o PET é igual, só que muda a energia e o campo, entende? Então, Erika, tudo é possível. Quando as pessoas elas chegam pra mim querendo mentoria por conta do PET, você acha que é possível? Eu falei assim, você que tem que acreditar. E era o que Jesus falava. A sua fé te curou, que foi, pra mim, a Lilian. A Lilian, ela conta que ela chegou, eu vou curar essa gata e ela vai estar curada da FIV. E ela acreditou, foi a fé dela. Pra mim. Teve a consciência que ela perguntou, você acha que é possível? Eu falei, eu acho que é possível. Tudo é possível. Que a gente é imagem e semelhança. Então, tudo é possível. Entende? É, Então, quando a gente tem essa, ó, Claudineia, é possível curar diabetes? Qual o ganho de estar com teu pet estar com diabetes? Quer dizer, você tem ganho secundário, que é bem comum. E é isso que mantém as pessoas doentes. É o ganho secundário. O que eu ganho trazendo essa diabetes pro meu pet? Quem tem o pet doente aí, com alguma doença, o que eu ganho? Às vezes eu me sinto. Meu pet doente, eu me sinto útil. Literalmente. Eu me sinto útil. Porque, é a pessoa que me ama e tal, eu me sinto útil porque eu tô cuidando dela. Pode ser? E aí você mantém essa energia. Entendeu? É muito doido. Gente, o ser humano é doido. Por isso que eu falo, vamos trazer leveza, né? Precisa aprender a desapegar. Normalmente quando a gente fica muito apegado, são feridinhas também da nossa criança, que se sentiu as feridas emocionais, né? Abandono, rejeição, traição, humilhação, injustiça. E aí a gente vem com esse pet, a gente se apega nele. É um apego emocional, por quê? Porque ele te dava esse conforto emocional, entende? Aí o pet parte, cadê meu conforto emocional? Ups! Veio aquela criança que se sentiu abandonada, mas agora é por conta que o pet foi embora, né? Doralice, é muito importante e necessário saber disso, gratidão. Tati, uma frase linda que eu li sobre a eutanásia. Eu escolhi que doesse em mim para que não doesse mais em você. É isso aí, né? Lindo, Érica, obrigada. Claudineia, Érica, esta mesma cachorrinha está com uma tosse repetitiva com catarro, já tem algum tempo. Ó, e a gente começa a trazer muita coisa, né? A tosse é muito do. Tem alguma coisa entalada aqui, que eu não tô falando. Se traz catarro, pode vir coisa do pulmão, que traz a tristeza. Foca em afirmações positivas, quadro dos sonhos, nem que seja para você focar em uma coisa boa na sua vida. Uma. Foca, sabe? Precisa elevar a tua energia. E tem várias curas aí por trás também, né?
A Lilian está tão curada que nunca mais teve mais nada. A fé da Lilian foi bem curativa para a gatinha, né? A Flor. Que sejam felizes. Felizes palavras que fortemente senti e registrei para você e seu amado leãozinho no seu Instagram. Sim, era para ter incluído no texto. Continuem felizes, não escrevi por receio de julgamentos. Agora compreendo o ocorrido através do seu lindo relato. Pois é, ele continua vivo, né? Ele continua, é o espírito vivo em algum tempo, espaço, dimensão, enfim. Nesse momento ele veio como cachorro na minha vida, né? Dizia uns facilitadores do Access, que eu tive muito contato quando eu tinha o meu espaço em Búzios, eles falavam, porque aí diz que em outra realidade vocês eram marido e mulher, entendeu? Então a vida fica muito leve, divertida, né? E é sobre isso, é isso que os animais vêm trazer. Lilian, tive que fazer eutanásia em uma cachorra a pedido dela. Pois é, pedido de comunicação interativa. No começo senti culpa, mas passou. A gente sente culpa porque a gente acha que a gente tá matando. E se for o processo de vocês dois, entende? Como diz o Bashar, não sei se vocês seguem ele, eu sou apaixonada pelo Bashar, né? O humor sarcástico interestelar galáctico dele. Então ele traz uma comunicação que você dá risada. Ele fala assim: nada por acaso. Se você optou pela eutanásia, era o processo de vocês dois passarem pela eutanásia. E o pet de partir nesse processo de eutanásia. Entende? Tem um outro espiritualista, o Rodrigo Romo, mas ele é mais militarzão, então ele é mais secão. Ele fala, essa realidade coloca a morte como algo muito importante. A eutanásia é só um processo, tipo, de partir mais rápido, pet, né? Então, para quem se sente culpado aí por ter escolhido a eutanásia, foi como foi. Frase da constelação familiar, foi como foi. Então, foi numa sincronicidade de eventos também a escolha perfeita para aquele pet ter partido, né? Bom, quase 2 horas aqui. É óbvio que, né, trazendo o relato do Picanha, caso eu tenha mais comunicações do astral dele, eu vou trazer para vocês. Diz que ele está recebendo uns fluidos, ele não partiu inconsciente, ele partiu consciente, diz que isso é muito bom também. Então ele não estava tanto num processo de muita doença, como eu falei, ele não tinha sinal muito clínico, não tinha sinal clínico de nada, de doença grave, igual a Doralice colocou, não acharam nada. E ele estava recebendo um fluido lá. Até a doutora Denise falou, Érica, eu nunca vi esse lugar. E ela faz vários, ela escreve, ela tem um livro muito bonito para quem sofre de luto. E, e ela traz no livro ali. E ela falou assim: eu nunca vi esse lugar, primeira vez que eu tô vendo. Aonde o Picanha foi levado, os seres que estão ali nesse momento, nesse movimento. Então, ela falou até anotar, né, para os próximos livros dela. Então é isso. Já vou esperar baixar, obviamente. Eu vou colocar lá no YouTube para vocês indicarem essa live. Veio aqui fechada, você viu? Aqui não trava, não tem. Falo, o YouTube e Instagram são do sistema. Eles escutam alguma coisa com mais consciência, eles travam, né? Então, Lilia, hoje um pouco dos meus lutos, 5 ficou mais leve com a sua frase. Quem era você antes? É sobre isso? E quem é você depois dos seus animais? Obrigada, Fer, gratidão, incrível como sempre. É sobre isso. Quem era você antes? E quem você se tornou no processo e quem você é hoje. Então, por isso que eu resolvi fazer essa live. Eu só penso no Picanha de forma alegre, feliz, né? Recadinhos finais. Érica, o que mudou no seu trabalho? Cancelei o CRMV, dentro continua tudo igual. Só não trago os pets como a fonte primordial. Estou me tornando parapsicóloga. Então, em breve vai ter Érica parapsicóloga. Estou muito feliz com isso. Vou trazer mais coisas sobre esse universo que poucas pessoas trazem. Eu acho que é uma das minhas missões. Vou começar. Para mim é um ponto, ó, mais sincronicidades, sincronicidades atrás de sincronicidades. Me sinto graduada em pet psicanálise. Em breve vou abrir uma turma
da primeira formação em pets canalistas. Uma turma em grupo. Tem a individual? Tem. É, lives. A Erika tá mudando toda a forma e estrutura dos negócios dela. Por quê? Porque eu quero novos. Eu quero um futuro diferente, então tô fazendo coisas diferentes no meu agora. Inclusive, mudei de nome para quem não viu. Antes era Erika Deluca, agora eu assumi o Erika Strubel, que é o meu sobrenome do meio da mãe, que é o lado empreendedor da família. E aí eu senti no coração de assumir. Inclusive, assumi tanto uma nova identidade que ganhei, por enquanto, uma cicatriz que vai sumir, porque eu falo com as minhas células, elas somem também. Vou começar a fazer live, por enquanto, de forma 100% gratuita, a princípio no YouTube, se ele não me boicotar. Não vai ser à noite. Como eu falei, estou criando uma nova identidade, então ele vai ser para dar impulsos matinais na segunda de manhã. Eu vou mandar todas as informações lá, tem o grupo VIP, que, né, que muitos de vocês estão lá, acho que todos estão lá, né? Então, vou trazer as informações lá, desse novo sistema, desse novo tudo. Presencial, tô começando o movimento presencial. Quem quiser vir para Curitiba, onde eu estou situada, no dia 17 de abril, dia do meu aniversário, eu vou fazer um evento fechado para nós mulheres. Ah, Erika, só mulher? Esse evento é específico para mulher, né? Porque eu senti também, senti não, recebi o chamado de trabalhar exclusivamente neste momento com comunicação para mulheres. Então, 17 de abril, em Curitiba, vai ter meu primeiro evento presencial. Estou ainda identificando aonde que eu vou fazer, mas vai ser o movimento Vida Leve. Por quê? Porque se a gente não se torna leve, a mulher quer fazer tudo ser tudo. Não sei vocês. A gente quer ser empresária, a gente quer ser a dona de casa, a gente quer ser a esposa, a gente quer ser a namorada, a gente quer ser a dona de pet, a gente quer ser infinitas coisas e a gente acaba ficando rígida, saindo do nosso feminino, da nossa polaridade feminina. No dia 17 de abril, meu aniversário, vai ser esse primeiro lançamento oficial, presencial em Curitiba. Então, vai ser um evento fechado. Estou vendo neste momento uma casa muito bonita para fazer o evento. E aí a gente vai trazer um dia para nós, um dia de férias no meio da semana, vai ser uma sexta-feira, no Sextou, Sextou da Érica, com o Movimento Vida Leve. Vai ser em Curitiba. Quem quiser já me chama, Érica, eu quero ir para Curitiba. Poli, mesmo você morando do outro lado do Brasil, né? Eu tenho clientes no Japão também, então quem quiser vir do outro lado do mundo, pra cá, vai ser lindo. Nesse momento inicial vai ser em Curitiba. Já tô com projetos Floripa, já tô com projeto São Paulo, em breve vai ter aí. Mas o primeiro vai ser oficial, lançado, e aí pra gente tirar um dia para nós, onde vai ter yoga, pra quem não sabe, sou Hatha Yoga Teacher, vai ter yoga, vai ter respiração, vai ter consciência, essas consciências que vocês estão tendo. E a casa que eu tô vendo, ela é uma mansão muito bonita. Ela tem uma piscininha pra gente curtir, inclusive, se o dia... e ela é coberta. Eu ia falar se o dia tá lindo, não, ela é coberta e ela é aquecida, então vai ser bem gostoso. Nos presentear, né? Mais consciência, vamos de mais consciência? Faz quanto tempo que você não se presenteia? Faz quanto tempo você não tira um tempo pra você? Ai, só de falar isso já alivia, né? Ai, não sabia, Fer, feliz aniversário! Obrigada por avisar, Polly. Muito gratidão, a Fernanda ficou quietinha, né? Ê, Lelê. Então, gente, é sobre isso. Vamos nos presentear mais, nos amar mais. E os nossos pets trazem isso. E essa live eu quis fazer isso porque o Picanha me graduou em 16 anos na vida, tá bom? É, é sobre isso. Querendo informações, atendimentos, etc., lá no link da live vai ter um monte de coisa lá. E é sobre isso. Então, a princípio, as lives vão ser na segunda-feira. Só tô decidindo se vai ser 6h30 da manhã, 7h30 da manhã. 7h37, 47, mas vai ser na segunda de manhã para impulsionar a nossa semana, tá? Então vai ser live por enquanto, ao vivo, gratuito no YouTube, se o YouTube permitir, tomara que sim, tá bom? Mais informações, vou deixar o link na descrição no YouTube também, e etc, etc. E é isso, sobre isso. Vamos expandir a consciência, vamos nos tornar mais inteiras, que essa é a minha comunicação, vamos nos tornar mulheres inteiras e contribuir com a nossa vida, primeiramente, e depois a gente levar, espalhar para o mundo, assim como muitas de vocês aqui já relataram, e é muito lindo. É sobre isso. Beijos.